Olá galera, meu nome é Alan, sou do canal Cyberlab e hoje vai ser mais um vídeo sobre Synology NAS. Nesse vídeo específico nós vamos mostrar como que você pode backupear o sistema, ou significa mais uma opção que você pode utilizar para fazer backup do seu sistema. Nesse caso específico nós não vamos estar utilizando nenhum computador externo, nós não vamos estar utilizando nenhum servidor ou cloud ou qualquer coisa, nós vamos estar utilizando um HD externo, exatamente. Esses HDs externos são baratos, considerado a ter um outro computador ligado. Você pode ter aqueles HDs externos um pouco maior. Esse aqui é um exemplo, mas esse aqui é o tamanho pequeno. Você poderia ter um HD externo maior, na qual tem a capacidade de 10, 12, 15 terabytes de dado, na qual você pode basicamente fazer o backup de todo o sistema nesses HDs externos e você pode garantir que se por acaso seu sistema principal falhar, você continua tendo esse backup para restaurar seus dados. Então, se você gostou dessa ideia e quer aprender um pouco mais sobre isso, nós vamos mostrar nesse vídeo, mas antes de mais nada, não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e vamos entender um pouco mais sobre isso. Como eu sempre falo, backup é a coisa mais importante que você pode fazer para o seu sistema. Porque você garante que se por acaso alguma coisa falhar, você continua tendo esses dados, principalmente se você tiver dados muito importantes. Vou dar um exemplo, você tirou algumas fotos, você guardou nesse Synology NAS e seu HD falhou. Possivelmente você não vai no mesmo lugar na qual você tirou essas fotos e não vai estar com as mesmas pessoas e o período passou. Por isso mesmo, essas informações são muito importantes para você e backup é muito importante para se garantir que se por acaso se o HD falhar, eletricidade queimar o sistema, qualquer coisa, você tem como restaurar esses dados. Porém, muitas vezes quando você pensa em backup, você pensa ou em cloud ou você pensa em outro servidor. Porém, o Synology NAS torna muito fácil você fazer backup simplesmente com um desses HDs externos. Por que eu falo com esses HDs externos? Porque você pode pegar qualquer um desses HDs, não precisa ser um que vai funcionar 24/7, porque você pode programar para esses HDs desligar em períodos específicos, você pode programar para eles ligarem, e além do mais, você pode conectar e desconectar de acordo com suas preferências e guardar em outro lugar. Por isso mesmo, é interessante você pensar como que você pode fazer um backup. E quando você escolher um HD externo, você tem várias opções de HDs externos, na qual você tem alguns com umas capacidades maiores, os HDs maiores, na qual você pode manter muitos seus dados. E como backup, você não precisa ter RAID, você não precisa ter um monte de coisa que um outro servidor teria, então o custo dele seria mais barato. Por isso mesmo que esses HDs externos seria o jeito de backup mais fácil. Além do mais, você pode criar várias versões de informações do seu backup e você pode recuperar esses dados se por acaso seu HD ou seu servidor falhar e se por acaso você precisar recuperar esses dados de modo mais fácil. Por isso mesmo que nós vamos ir passo a passo o que você deve fazer. Primeira coisa, eu sugiro você ter um Synology NAS e esse Synology NAS você tem que ter um HD externo. Esse HD externo você pode conectar na parte da frente, onde traz o seu Synology NAS, depende da versão que você tiver, porém eu sugiro você usar HD tipo USB-A. Então você garante que ele vai ter compatibilidade. Após você ter conectado esse HD externo, daí sim nós vamos poder vir aqui no meu sistema para entender um pouco mais sobre as próximas etapas. Uma vez que você conectou esse HD externo no seu sistema, ele já vai aparecer essa informação de HD externo, na qual ele vai falar que está rodando normal e o tipo de conexão. Porque você está conectando na versão 6 GB por second, então ele vai funcionar bem rápido, sem problema nenhum. Não há necessidade de rodar um SSD, a não ser que você precise fazer esses backups muito mais rápido. Mesmo assim, o custo do SSD não justifica para fazer backup. Então, o que nós temos que fazer? Primeira coisa, nós temos que formatar esse HD. Por que nós temos que formatar esse HD? Eu não sei qual que é o formato desse HD que está. Se por acaso estiver formatado com NFS, ele não vai funcionar diretamente no Synology NAS de modo efetivo. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que vir aqui e nós vamos abrir nosso controle painel e daí nós vamos abrir esse nosso HD. No meu caso, eu estou usando o adaptador USB e esse HD teria 1 TB. O que você tem que fazer? Você tem que vir aqui, formatar. Ele vai aparecer um monte de informações, nós temos que deletar todas as informações e nós vamos formatar como SXFAT. E nós vamos apertar OK e OK.
Agora ele simplesmente vai formatar todas as informações, vai resetar esse sistema, e uma vez que ele resetou esse sistema, você vai poder acessar? Não, por causa que nós temos que instalar um plug para você conseguir reconhecer esse sistema. Então, se a gente vem aqui no Pack Center, o plug que nós vamos ter que instalar vai ser FAT. Nós vamos vir aqui e esse plug que nós vamos ter que instalar, XFAT Access. Se por acaso você não tiver esse plug instalado, significa que você não vai poder acessar esse HD externo e você não vai ter acesso a esse sistema. Mesmo assim, agora nós temos esse programa rodando e instalado. Qual que seria a próxima etapa? Nós vamos verificar se realmente o sistema localizou esse HD externo. Se a gente vem aqui no nosso File System, nós já temos esse HD USB Share 1. O que eu sugiro você fazer? Você tem esse HD externo e você basicamente poderia acessar esse HD externo. Porém, eu sugiro você bloquear para que externamente não tenha acesso a esse HD externo. Caso contrário, se por acaso você estiver rodando com esse HD 24/7 e você estiver conectado com o SMB, outros programas, outras pessoas vão ter acesso a esse backup e basicamente esse backup é só para ser acessável quando falhar o sistema. Então é simplesmente para ter esse HD conectado, mas não para ficar usando na hora. Então como nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer exatamente a mesma coisa. Nós vamos entrar no nosso Control Panel, nós vamos vir aqui no nosso Share Folder, e aqui tem a lista de todos os nossos Share Folders, e eu vou clicar aqui e vou editar. Nós temos várias informações, mas eu vou colocar Hide the Share Folder for my Network Place. Qualquer coisa que estiver conectada na sua rede não vai reconhecer esse HD, a não ser que você venha aqui no nosso File System e tentar acessar. Caso contrário, se você estiver usando SMB ou qualquer coisa, ele não vai estar acessando. Outra coisa, o que nós precisamos fazer? Eu estou usando um HD. Qual o problema do HD? Ele tem um disco que vai estar rodando dentro desse HD. Se por acaso eu não configurar esse HD de modo correto, ele vai estar rodando 24/7 e vai estar gastando energia desse sistema, o que não é muito interessante porque justamente esse HD seria só para fazer backup, então uma vez por dia, 1 hora, 2 horas por dia ou a cada 2 dias, uma vez por semana, ele vai fazer um backup de todas as informações. Então se por acaso ele ficar rodando desnecessariamente, a vida útil dele vai ser menor e não foi esse HD externo com a ideia de ficar rodando 24/7 todo o tempo. Então para isso que nós vamos fazer, nós vamos vir aqui no Harder and Power. Nós temos várias opções, mas o que eu estou interessado é para HD Hibernation. O que ele fala? Meus SATAs vão hibernar no período de 10 minutos se não estiver funcionando, porém aqui seria nosso HD externo. Nós temos que vir aqui e ativar para o tempo. Vamos supor que depois de 20 minutos que ele não estaria rodando, eu vou querer que ele hiberne e ele vai aparecer os logs das hibernações. Desse jeito, depois nós podemos ver esse log e ver o que está acontecendo. Nós vamos aplicar. E agora, esse HD externo, depois de 20 minutos rodando, ele simplesmente desliga. Isso vai ligar de volta quando nós configurar nosso backup. Então, uma vez que você configurou, você adicionou o seu HD, você consegue reconhecer esse HD. E agora você sabe que esse HD vai estar desligado após 20 minutos que ele estiver rodando. Nós podemos começar a configurar o nosso backup. Isso mesmo que nós vamos fazer. Qual que é o aplicativo que nós precisamos para fazer o backup? Exatamente, se você pensou em Hyper Backup, você pensou a resposta correta. O que vamos fazer? Nós vamos vir aqui e nós vamos utilizar o nosso Hyper Backup. Aqui no nosso Hyper Backup, eu já tenho um backup que eu sempre configuro, porém eu vou adicionar o segundo backup que seria nesse HD externo. Para isso, eu vou vir aqui colocar Plus, vou selecionar qual o tipo de backup que eu quero. Eu não quero backup total, só quero algumas pastas específicas, por isso mesmo que eu vou deixar Folder in Packaging e vou colocar Next. Agora, nós temos várias opções de backup, mas como nós estamos utilizando HD externo, nós vamos colocar Local Share Folder, o USB. Nós vamos colocar Next. Nós vamos ter duas opções, Multiples Revisions ou Single Version. O que eu sugiro você fazer é você não rodar Single Version. Por quê? Por causa que você vai querer fazer um incremento. Você vai querer ter mais informações. Se você colocar Single Version, basicamente todas as informações vão ser deletadas e vão ser regravadas, na qual, se por acaso você queria recuperar uma versão anterior, já era. Já a Multiversion, você pode definir que você pode ter 10 versões. Então, a cada 10 dias, vamos supor, você vai poder recuperar esses dados e ter uma ideia do que foi modificado, o que se torna um pouquinho mais difícil para acessar se por acaso você quiser acessar externamente, porém se torna muito mais seguro se por acaso você quiser recuperar seus dados.
Vai utilizar um pouco mais de espaço? Sim, vai utilizar um pouco mais de espaço por causa das diferentes versões, porém é muito interessante. Por isso mesmo nós vamos colocar Multiple Version, vamos colocar Next. Agora nós podemos colocar Create Task e o nome da task. Nós podemos ver qual que seria as pastas que nós queremos instalar. O que nós queremos fazer? Nós queremos fazer o backup no nosso HD externo. Como eu tinha mostrado antes, vai ser USB Share 1, que vai ser o nosso HD externo, e aqui seria o nome do diretório. Se por acaso você já tem, você pode simplesmente colocar para escanear, porém, porque esse HD foi formatado recentemente, eu não tenho absolutamente nada nesse HD. Então, desse jeito, eu tenho meu Alpha 1 dentro do meu USB Share 1 e vou colocar Next. Agora eu vou escolher qual que é o volume que eu quero fazer backup. No meu caso, o único volume que eu quero fazer backup seria o chat, então eu vou colocar Next. E agora as pastas, eu quero fazer backup do meu File System e vamos supor do meu Log Center. Eu sugiro fazer backup de tudo, mas eu não quero que demore muito tempo, senão esse vídeo vai demorar muito. Por isso mesmo que eu só escolhi alguns aplicativos específicos e agora eu vou colocar Next. Agora é o momento que você vai fazer a configuração dos seus settings. Aqui o que eu sugiro é você definir o nome do seu backup. Então no meu caso vai ser Cyberlab, por causa que eu estou fazendo esse backup exclusivamente para o meu vídeo. Eu posso colocar Enable Task, eu posso colocar para ele fazer um log todas as modificações que foram feitas. Eu posso colocar Remove External when successful. Eu sugiro você não fazer isso, caso contrário você vai ter que desconectar e conectar de volta. Se você tem a intenção de simplesmente conectar esse HD, fazer backup e depois remover esse HD e guardar em outro lugar, essa aqui seria a minha opção, porque simplesmente ele vai remover esse HD e você não precisa fazer nada no sistema. Simplesmente terminando de fazer backup, você remove e está feito. Caso contrário, eu sugiro você não ativar essa opção específica. Compress Backup and Data, eu sugiro você fazer isso. Se por acaso você tiver muito vídeo e foto, não vai fazer diferença nenhuma, mas outros arquivos ele vai fazer bastante diferença na questão do tamanho. Se por acaso você quiser retirar esse HD todo o tempo, eu sugiro você fazer Enable, e só quando você conectar o HD de volta, que ele vai verificar. Agora, checar a integridade, se por acaso você estiver fazendo todos os dias, eu sugiro você fazer a checagem de integridade pelo menos uma vez por semana. Isso garante que teus dados estão seguros, porque pode ser que esse backup não foi feito de modo correto e simplesmente você perca seus dados. Por isso mesmo, faça verificação de integridade. No meu caso, eu não vou enable this client-side encryption, por causa que eu vou ter no meu HD. Se eu tiver algum receio que alguém tenha acesso a esse HD e tiver acesso aos meus dados, eu faço uma encriptação, caso contrário, eu vou deixar sem nada. No caso desse vídeo, eu vou deixar sem nada e eu vou colocar Next. Agora, como eu falei, você vai definir a rotação desse backup. Se por acaso você colocar From Early Versions, ele simplesmente vai fazer backup durante 250. Vamos colocar 30 aqui para ficar menos backup. Ele vai fazer durante 30 dias, 4 semanas. Porém, se eu colocar Smart, ele vai aumentar. Com 30 versões não vai fazer tanta diferença, mas se você colocar 256, tá vendo? 4 anos de backup comparado a 9 meses de backup. A diferença é que aqui seria 4 anos, porém o tempo de backup vai ser um pouco mais espaçado. E aqui todas as versões vão estar aqui até 256 diferentes versões. No meu caso eu prefiro colocar como Smart e vou colocar só 30. Ele vai fazer todo dia, depois ele vai manter até 5 semanas. Agora eu posso colocar Next. Ele vai dar um overview de todas as informações, um summary de tudo que vai ser backupado. E agora eu posso colocar Done. Ele vai fazer, ele vai processar e possivelmente ele vai dar mensagem para mim falando: você quer fazer o backup agora? Se eu colocar sim, então ele vai fazer o backup, vai começar a processar, vai ler todas as informações e vai copiar no meu HD. Talvez esse backup vai ser um pouco mais rápido comparado a se você estiver utilizando pela internet ou pelo seu network, porque simplesmente ele está local no seu sistema, ele vai copiar, fazer backup, copiar todas as informações e terminou. Você vai ver que a transferência de dados vai ser muito mais rápido que se por acaso você fizer um backup de modo normal. Então agora nós vamos esperar um pouco até ele terminar de fazer esse backup. Pronto, acabou de terminar de fazer o backup antes que eu esperava. E agora nós podemos verificar o que está acontecendo, as versões, qual que é o tamanho do nosso backup, quantos amount of dados que nós temos. Outra coisa, nós podemos aumentar esse backup. Se a gente vir aqui editar, vamos supor que eu quero colocar ainda um pouco do Docker. Possivelmente vai demorar um pouco mais tempo, mas eu coloco o Docker e agora backup automático.
ele vai fazer o backup das informações. Porque o Docker tem um monte de dados nele, então ele vai demorar bem mais tempo para copiar esses dados. E agora, nós simplesmente vamos esperar até ele fazer o backup desse Docker. Uma vez seu backup tendo terminado, agora o que nós podemos fazer? Nós podemos verificar as informações. Se a gente vem aqui, está vendo que nesse dia o backup deu 398 megabytes, nós estamos utilizando as informações, source, o que está acontecendo. Nós podemos verificar nossos dados, o que foi adicionado e assim por diante. No meu caso, eu decidi só fazer o backup dessa pasta específica. Nós podemos checar a integridade, porém, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos agora entender qual seria a próxima etapa. Qual seria a próxima etapa? Se por acaso seu sistema falhar, o que você vai fazer? Exatamente, muitas pessoas não pensam no que pode ser feito quando o sistema falhar. A resposta é simples. No meu caso, eu falei que você não deveria fazer a conexão, porém, o meu servidor está lá embaixo e eu decidi simplesmente fazer um mapeamento desse network. Então, vamos supor que o teu sistema falhou. Você vai pegar esse teu HD externo, vai colocar no teu computador e ele vai aparecer essa informação. E você olha para isso e fala, o que é isso? Não tem a mínima noção. Configuration, tem um monte de informação aqui. Control, tem um monte de informação. Guard, e assim por diante. Eu não consigo acessar absolutamente nada e para mim não faz sentido absolutamente nada essas informações. Como que eu poderia recuperar esses meus dados se por acaso eu precisar recuperar e meu Synology basicamente queimar? Simples, você tem o aplicativo do seu Synology NAS, na qual você pode instalar no seu computador. Então isso que nós vamos tentar procurar. Vamos voltar aqui e eu já deixei esse aqui aberto, mas basicamente vamos começar do começo. Nós vamos vir aqui no nosso Synology NAS. Aqui na parte de suporte, nós vamos vir aqui no Download Center. Aqui no Download Center, nós vamos colocar como NAS e agora você pode escolher qualquer uma desses sistemas simplesmente porque nós queremos abrir a questão de utilidade. Então vamos esperar ele abrir essa página. Agora nós vamos vir aqui na parte de Desktop Utility e vai ter vários diferentes aplicativos. Como eu falei, nós vamos ter que procurar, nós vamos ter vários aplicativos. O aplicativo que nós queremos achar seria esse aqui, Synology Hyper Backup Explorer. Com esse aplicativo você pode verificar todas as informações do seu backup. Então nós vamos fazer esse download, nós vamos copiar nosso computador. Uma vez o download sendo completo, nós podemos vir aqui e vamos extrair esse Explorer. Agora, abrindo esse aplicativo, tem duas opções. Você pode ser local ou na internet, no Synology Browser. O que nós não queremos fazer, nós vamos abrir como local. No meu caso, eu mapeei no meu network, mas você poderia estar com o seu HD externo conectado no seu computador, que seria mais ou menos a mesma etapa. O que nós vamos fazer? Nós vamos abrir essa pasta chamada Alpha e nós vamos abrir esse arquivo específico, chamado Synology Hyper Backup Information. Uma vez que você abrir, ele vai abrir essa página, na qual agora você pode fazer o browser. Você pode ver diferentes versões. No meu caso, eu só tenho uma versão, eu tenho duas versões. Primeira versão eu tinha só o chat, depois a segunda versão eu coloquei o Docker e assim por diante, só essas duas versões. Agora você poderia abrir esse daqui, você poderia abrir essas informações e você poderia simplesmente fazer o download. Eu tenho todas as informações aqui, eu posso fazer a exportação. Se eu clicar eu posso copiar to e vamos falar que eu quero copiar aqui no meu downloads e agora ele vai ler essas informações e vai copiar. Uma das vantagens de você ter múltiplas versões é que, como eu mostrei, você pode fazer o browser de diferentes versões e verificar o que foi modificado, o que não foi modificado e você pode recuperar seus dados. Além do mais, você não vai ter problema de conflitos de tamanho, letras e assim por diante. Simplesmente ele vai funcionar e você vai conseguir acessar esses arquivos em qualquer lugar que você estiver sem ter a necessidade do seu Synology NAS estar funcionando. Porque sempre é possível que ele pare de funcionar e você tem como baixar esse arquivo straight away. Vamos cancelar e vamos ver se ele baixou alguma coisa. Se eu voltar aqui em download, ele já apareceu da cor e aqui teria todas as minhas configurações com todos os meus da Wix e assim por diante. Lógico, para você recuperar esses dados vai demorar um pouquinho mais tempo, porém isso é muito fácil e principalmente se por acaso você estiver desesperado, esse pouquinho de tempo não vai te custar muita coisa. Então, desse jeito, nós chegamos ao fim desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo e acharam interessante, não esqueça de deixar seu like, considere se inscrever no canal se você não é inscrito e te vejo na próxima.